Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo do livro Os Mensageiros de Chico Xavier e André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal também. Se inscrevam aqui, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem sempre que vocês tiverem as suas dúvidas. Nós já gravamos aqui toda a série do livro Nosso Lar, que é o primeiro de André Luiz. Então também vai lá na playlist, dá uma olhadinha. Me siga nas redes de vídeo curta, @Sentindo Espiritismo, que eu também gravo vídeo por lá e os conteúdos são diferentes. E vamos começar então, finalmente, o nosso livro, começando pelo prefácio, gente. Muita gente pula o prefácio de livro, eu sei que vocês pulam, mas Emmanuel escreve um prefácio maravilhoso no início de todos os livros dessa coleção aí, A Vida no Mundo Espiritual. E ele começa aqui falando pra gente que muitas pessoas duvidaram do livro Nosso Lar. Aliás, muita gente duvida até hoje, né? Porque afinal de contas parece tão materializado, entre aspas, a coisa, né? Mas Emmanuel conta para nós que se a gente pegasse um chimpanzé e levasse para um grande palácio, ele também ia descrever ali uma vida linda, maravilhosa, embora ele não conseguisse falar sobre os aspectos da racionalidade, mas que estava tudo muito arrumadinho, que as pessoas estavam bem vestidas, tal. E ele compara esse esforço de André Luiz a isso, que a gente seria esse chimpanzé aí se deslumbrando com o palácio, mas que havia uma dificuldade muito grande de André Luiz vir contar para nós como esse chimpanzé contaria para nós do que ele viu. Ele traz: o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A gente espera uma coisa espetacular lá no plano espiritual e, na verdade, a coisa é muito parecida com aqui, porque, na verdade, nós somos uma cópia imperfeita do que tem lá. Então, lá vai ter coisas bem próximas ao que estamos acostumados por aqui, só que com uma tecnologia mais avançada. Hoje a gente está vendo aí pela ciência muitas coisas que na década de 40 André Luiz nos trouxe aí nos seus livros, então a coisa lá é um pouquinho mais avançada. E é esperado, né? Pelo menos ali nas regiões de colônia, nas regiões onde a maioria do bem impera, a gente espera que há um crescimento maior do que aqui. Emmanuel ainda nos recorda que o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento do alto, né? É tudo a gente mesmo que vai fazer, mas o Espiritismo nos traz essa luz, esse chamado. E não falta o concurso divino, como ele diz aqui, ao trabalhador de boa vontade, aquele que realmente quer. E ele cita aqui Aniceto, que vai aparecer mais para frente no livro, que é o orientador, né, o mentor de André Luiz nessa jornada. Ele fala que quem observar o nobre serviço de um Aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Aniceto era um mentor que vinha aqui trabalhando e ensinando espíritos do lado de lá a como atuarem aqui, auxiliando quem está na matéria, uma coisa bem complicada. Esse livro vai nos trazer muitos ensinamentos, especialmente para quem é médium, como que a gente deve atuar na mediunidade. E eu não estou falando aqui da atitude em si, da instrumentalização da coisa, mas como que a gente deve se colocar como espírito, como pessoa, como serão os seus sentimentos, os seus pensamentos, como que você deve vibrar, a sua responsabilidade perante a mediunidade. É aí que André Luiz nos traz esse livro, olha só, um relatório incompleto de uma semana de atividades,
Ou seja, o que ele vai contar aqui pra gente é um cheirinho do que aconteceu, porque se ele contando pouca coisa, o povo já não acredita, imagine se ele falar tudo que acontece, né? E ele ainda traz um alerta: se já cansou o seu coração, lembre-se que em espiritualismo, ele não fala nem espiritismo, espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, ou seja, dos pequenininhos, como a esfera dos astros distantes. E que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará o acesso às fontes da vida divina. Então, esse é o prefácio de Emmanuel, tentando mostrar aí as dificuldades que existem em se comunicar aqui com os encarnados. Como é que vai ser esse trabalho de André? É um livro bem interessante, não percam. Vamos começar com o primeiro capítulo. Se vocês leram aí Nosso Lar ou acompanharam os nossos vídeos aqui, vão se lembrar que André Luiz era um médico na Terra que havia recentemente visitado a sua família e lá ele encontra que a sua família estava numa situação completamente diferente do que ele tinha imaginado. Eu não vou dar aqui spoiler, tá? Mas ele vê que é preciso amar essa família de uma outra forma, não mais com aquela posse que ele tinha da esposa, dos filhos, e começa então a abrir a sua mente para novos horizontes. Ele trabalhava com Narcisa, uma enfermeira, lá nas câmaras de retificação, auxiliando os doentes no Ministério da Regeneração em Nosso Lar. E aí ele começa a admirar muitas coisas, mas ainda sentir mais ou menos um vazio, parece que faltava algo ali, principalmente depois que a família deixou de ser o foco importante das aspirações, dos desejos maiores de André Luiz. Ele traz algumas frases interessantes para a gente meditar. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Então, as pessoas que ele achava que estavam prejudicando ele no meio daquela família, na verdade, eram instrutores para que ele pudesse galgar aí novos degraus na evolução. Na esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me e passou a ver a irmã a quem deveria auxiliar, porque a esposa não queria mais saber dele, porque afinal de contas ele estava morto e enterrado, e aí ele percebe que realmente era preciso deixar essa esposa tão amada de lado e vê-la como uma irmã. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Então ele deixa de ter aquele amor contido pela família e passa a ter um amor muito mais universal. Até então viver em nosso lar como hóspede enfermo em um palácio brilhante. Olha que definição. Ele ali ainda estava muito auto-voltado. Quando ele passa por essa transformação, na visita que ele faz à família, ele começa a ter uma visão muito diferente de que todos eram irmãos, de que a família toda dele eram todos os amigos de nosso lar, eram todas as pessoas que ele estava auxiliando, era uma necessidade de servir diferente da que ele tinha experimentado até então. Agora ele nem ficava mais escutando as histórias que os doentes queriam falar para ele ou dos recém-chegados da terra. Simplesmente não fazia sentido. Ele ia ajudar porque eram irmãos e pronto, o seu passado não interessava mais. E vendo esse estado de espírito, Narcisa começa a conversar com ele, falando: olha, você está atravessando uma fase realmente de transformação e neste momento, ao lado das rosas de júbilo, defrontam os novos caminhos com espinhos de tédio. Ele realmente começava a sentir esse vazio que eu falei para vocês. E aí ela fala: e por que você não começa a procurar novas oportunidades? Eu estou aqui me preparando para a reencarnação, mas e você, André, não está preso aqui às câmaras de retificação. Você pode, de repente, buscar os trabalhos da comunicação, estão precisando de muita gente por lá. E aí ele vai, pede autorização, então, no outro dia de Tobias, e Tobias o leva para conhecer Aniceto, para que ele possa fazer uma nova forma de trabalho. Eles vão então até a casa de Aniceto, que os recebe de forma muito amável, mas ele é bem taxativo
no tipo de trabalho que ele faz. Olha o que ele diz para a gente. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação, ou seja, um grau de renúncia maior que se pedia aí de quem ia fazer esse tipo de trabalho. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, ou seja, você faz algo, mas não para ter qualquer tipo de reconhecimento, para que o seu nome seja falado no futuro, mas sim por aquela felicidade de servir. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Coisa difícil, hein? A gente trabalhar realmente pela alegria de servir, de auxiliar ao próximo, sem qualquer tipo de nome, sem qualquer tipo de recompensa, sem esperar nada em troca, interessando-se tão somente pelo bem divino. E aí ele fala que nos trabalhos de emergência, ele tem 50 trabalhadores que estão sobre a orientação dele e que no momento ele tem 3 vagas. Inclusive ele fala que alguns desses orientadores levam a turma toda para diversos trabalhos na terra, mas ele preferia levar grupos que tinham afinidades entre si. Então, pegar, por exemplo, um grupo de engenheiros, um grupo de médicos, juntar para que eles fossem juntos trocando experiências. Ele achava que essas afinidades faziam com que rendesse mais o ensinamento que ele queria passar. Não que um médico não pudesse se interessar por algo da engenharia, por exemplo, mas nesse momento ele achava interessante fazer esse tipo de trabalho dessa maneira. E olha o que ele fala pra gente. Assim como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, mas sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Hoje até na ciência nossa da Terra, da educação, a gente sabe disso, né? Quando você ensina algo, você dá uma aula sobre alguma coisa que você sabe, você aprende muito mais. E Aniceto fala isso pra gente, que quando ele foi convidado a assumir ali esse cargo de orientador, que ele só aceitou sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo, nas falas dele. Então, se eu vou ali orientar, ao mesmo tempo eu sei que eu vou me instruir. E ele está ali servindo, mas ao mesmo tempo aproveitando o trabalho aprendizado para si. E assim com todos nós, não é? Quanto mais a gente serve, mais a gente que se engrandece. E tendo André Luiz aceitado e entendido aí essas exigências, é então que Aniceto pede que Tobias o encaminhe no dia seguinte ao centro de mensageiros, onde lá ele começaria a trabalhar pelo Ministério da Comunicação e começa ali uma nova jornada para o nosso amigo André Luiz. Não percam os próximos capítulos em que ele vai contar pra gente das cartas vivas do Evangelho. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, já se inscreve e clica lá no sininho para não perder as notificações quando tiver vídeo novo, mas sai aqui todas as semanas, geralmente aos sábados de manhã, novos vídeos, tá bom? Um beijo para vocês.